Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. E nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Então, hoje é o 11 de setembro, né? Aquele dia que faz aniversário aí do atentado às Torres Gêmeas, que não é o que parece ser, né? E que possamos hoje enviar uma energia positiva de amor e de cura a todos os parentes, a todos os amigos daquelas pessoas que se foram, né, naquele dia fatídico. Eu me lembro exatamente o que eu estava fazendo, né? Exatamente. Mas enfim, começamos o nosso vídeo com o texto que é o pecado, que é o texto do nosso grupo de lições, né? O texto 4, né? Quarta parte da segunda quarta sessão da segunda parte do livro de exercícios de um curso em milagres. O texto é o que é o pecado. Pecado é insanidade. É o meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. E estando loucas, vê ilusões onde a verdade deveria estar e onde realmente está. O pecado deu olhos ao corpo, pois para aqueles que não têm pecado, o que há para contemplar? Que necessidade têm eles da visão, da audição ou do tato? O que ouviriam ou tentariam agarrar? O que perceberiam com os sentidos? Ter sensações não é conhecer. E a verdade só pode ser preenchida com o conhecimento e com nada mais. O corpo é um instrumento feito pela mente nos seus esforços para enganar a si mesma. O seu propósito é lutar. Mas a meta da luta pode mudar. E agora o corpo serve para lutar por um objetivo diferente. O que busca agora é escolhido pelo objetivo que a mente adotou para substituir a meta do auto-engano. A verdade pode ser o seu objetivo, tanto quanto as mentiras. Nesse caso, os sentidos buscarão testemunhas do que é verdadeiro. O pecado é o lar de todas as ilusões que só representam coisas imaginárias, geradas por pensamentos que não são verdadeiros. São a prova de que o que não tem realidade é real. O pecado prova que o Filho de Deus é mau, que a intemporalidade tem que ter um fim, que a vida eterna tem que morrer. E o próprio Deus perdeu o Filho que ele ama, ficando apenas com a corrupção para completar a si mesmo. A vontade de Deus foi para sempre superada pela morte, o amor decapitado pelo ódio. E nunca mais haverá paz. Os sonhos de um louco são assustadores, e o pecado, de fato, parece aterrorizar. E, no entanto, o que o pecado percebe não passa de um jogo infantil. O Filho de Deus pode brincar de tornar-se um corpo, uma presa para o mal e para a culpa, tendo apenas uma pequena vida, que terminará na morte. Porém, enquanto isso, o seu pai o ilumina e o ama com um amor eterno, que as suas pretensões não podem mudar de forma alguma. Por quanto tempo, ó Filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado? Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de criança, cheios de pontas afiadas? Em quanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje, talvez? Não existe pecado, a criação não pode ser mudada. Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, ó Filho Santo de Deus? Até quando? E passamos então para a lição do dia, que é a lição 254, e o nosso ajudante, o nosso contra-regra, ele já veio para ajudar no vídeo, né? Eu não sei se vocês assistiram a live ontem, mas o Aslan não pode ver essa câmera ligada, que ele vem ajudar, né? Ele vem ajudar. E você sabe o que ele faz? É muito bonitinho. Ele para aqui, na beirada da cadeira, e ele levanta as duas patinhas até eu suspender ele e botar ele no meu colo. Aí ele deita no meu colo e começa a ronronar.
Acreditem se quiserem, agora foi. Tá indeciso, deve estar com calor. Tá começando a fazer calor aqui no Rio, né? Tá começando a estação mais desafiadora do ano pra mim. Né? Se eu fosse assim muito rica, eu vou dizer pra vocês que eu sairia do Brasil no início de dezembro para voltar para o Brasil no início de abril, né? Eu ficaria 4 meses fora. Uau! Então estamos na lição 254. Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Pai, hoje só quero ouvir a tua voz. No mais profundo silêncio, quero vir a ti para ouvir a tua voz e receber o teu verbo. Não tenho outra prece senão esta. Venho a ti para pedir-te a verdade. E a verdade é a tua vontade, que hoje quero compartilhar contigo. Hoje não deixamos nenhum pensamento do ego dirigir as nossas palavras ou ações. Quando tais pensamentos ocorrem, nós recuamos em quietude, olhamos para eles e em seguida os deixamos ir. Não queremos o que trariam consigo e por isso não escolhemos guardá-los. Estão em silêncio agora e, na quietude abençoada pelo seu amor, Deus se dirige a nós e nos fala da nossa vontade, pois escolhemos nos lembrar dele. Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus, né? Então, o que eu tô dizendo aqui? Eu tô dizendo que eu já não valorizo mais outras vozes dentro da minha mente, senão a voz de Deus, né? E hoje, estamos na lição 254, né? Então, hoje você já tá craque. Você já sabe que quando começam aqueles pensamentos de ataque, crítica, julgamento, culpa, medo, ódio, vergonha, eu não sirvo pra nada, eu sou uma perdedora, eu sou um perdedor, eu não faço nada direito. Você já sabe que essa não é a voz do Divino Espírito Santo que está falando com você, né? Você já aprendeu aqui na jornada de cura da criança interior a arranjar um personagem de desenho animado para o seu ego, né? E aí eu tive uma que falou pra mim que botou o nome do ego de... Ela é minha cliente. Ela botou o nome do ego de Tião Gavião. Lembram da Penélope Charmosa? Tião Gavião. O outro, meu querido James, escreveu ontem, ou não sei se eu só vi ontem, né? Mas ele escreveu que o dele é o Taz, o demônio da Tasmânia, né? Que fica lá desesperado, rodando. Né? E o legal de ser o Taz, eu achei super legal, né? Porque o Taz, ele é completamente impotente diante da Felícia, né? E o que a Felícia quer? A Felícia é o amor de Deus, né? Porque ela quer abraçar, ela quer beijar, ela quer apertar, ela não tá nem aí se ele tem aqueles dentões, se ele quer morder, se ele quer atacar, se ele é o demônio da Tasmânia, tá? E acreditem se quiser, esse bicho existe e é um bicho lá da Austrália, tá bom? Depois vocês procurem, façam uma busca no Google, botem demônio da Tasmânia, imagens, e vocês vão ver como é que ele é feio, né? E eu já contei pra vocês que o meu ego é o Stitch, né? Daquele desenho Lilo and Stitch da Disney, né? É o Stitch, porque o Stitch ele tá pronto pra matar, né? O Stitch ele é um assassino profissional, ele só tá esperando a vítima aparecer ali no radar dele pra ele cair em cima, né? Então, a essas alturas do campeonato, você já arranjou um nome divertido pro seu ego, porque você não vai brigar com o seu ego, você não vai combater o seu ego, você não vai destruir o ego, porque tudo isso é o ego dizendo pra você que você tem que fazer, né? Então, você vai fazer amizade com o seu ego, dar as mãos pra ele, ajudá-lo a crescer junto com você, segurar nas mãos dele, tá bom? Porque o ego, no fim das contas, ele é uma ilusão. O meu Stitch, ele tava por aqui, que eu trouxe ele pra casa, os gatos roubaram, consumiram com o meu Stitch, e aí depois minha ajudante conseguiu achar ele, mas depois eu pego ele pra mostrar ele pra vocês, tá bom? Muito reativo o Stitch, muito defensivo, esse é o meu ego. Então batize o seu ego com o nome de um vilão de desenho animado, tá? Se você ainda não tiver feito isso. E como é que você vai praticar essa lição hoje com a sua criança interior? Você já sabe. Hoje é trazer a criança para meditar junto com você.
tá bom? Porque é na meditação que nós nos abrimos para ouvir a voz de Deus, a voz por Deus. É só na meditação e no silêncio. Porque Deus, a voz de Deus fala comigo durante todo o dia. A gente já sabe disso, tem uma lição que é isso, acho que é mais do final do livro, né? Mas se eu não me abro para ouvir, então não tem alcance, não se estabelece uma conexão, né? Então hoje você vai levar a sua criança interior, pegue ela no momento em que ela tenha estado particularmente nervosa, tá? E leve ela para conversar com você. Tá bom, meus queridos? É isso que vocês vão fazer no dia de hoje, tá? E que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Gente, essa é a essência do treinamento de um curso em milagres, sabe? É fazer com que... Ontem nós falamos disso na live. Se você perdeu a live, assista a live. A live de ontem foi muito poderosa. Foi muito especial a live de ontem, tá? Assista a live. Se você ainda não tiver feito o Pix pra mim, por favor, faça. No valor mínimo de R$8, que é o valor de cada uma das aulas ao vivo que eu dou aos domingos à noite, ou às 19 ou às 20 horas na capital, né? Então essa é a essência do ensinamento. É eu entender que a minha mente está criando a minha realidade, para o bem e para o mal. E só tem uma forma de eu me conectar com a minha mente certa. É eu me aquietando, é eu meditando, é quando eu oro, é quando eu vou abraçar isso que o grande mestre Paramahansa Yogananda chamou de um romance com Deus. Olha que coisa poética. Olha que coisa poética, né? Você vai estabelecer um romance com Deus. Deus vai virar a sua companhia favorita. Você não vai querer saber mais de ninguém. Vai ser difícil as pessoas te tirarem, te oferecerem algo que seja mais atraente para você do que o exercício da sua comunhão com Deus, da sua comunicação, da sua conexão com Deus. E Deus está dentro de você. Você não precisa de um padre para alcançar a Deus, você não precisa do rabino, você não precisa do pastor, você não precisa do terapeuta. Não, Deus está dentro de você. Ah, Jaque, mas você é contra tudo isso? De jeito nenhum. Eu amo os padres, eu amo os pastores. Os pastores americanos eu amo de paixão. A Joyce Meyer e tantos outros. Eu amo os pastores. Eu amo os preletores da Sechonoye. Eu amo os rabinos. Eu tenho aula com rabino. Mas... se um dia eu não puder alcançar os meus professores de Deus, que são vários, não tem problema, porque eu vou entrar no meu silêncio. E eu vou encontrar Deus do mesmo jeito, né? Existem pessoas que são tão abençoadas, meus queridos, tão abençoadas, que elas têm o dom de facilitar a nossa conexão com Deus. E é dessas pessoas que eu tô falando. Essas pessoas, elas transportam a essência divina nas palavras delas de uma forma tão impressionante que se você não acreditava em Deus, você passa a acreditar. Se você não encontrava Deus, você começa a encontrar. Mas você não precisa de nenhuma delas para encontrar Deus, porque Deus está dentro do seu coração, né? Ontem eu tive o desprazer de ver no Instagram uma moça, um vídeo do TikTok que a pessoa publicou no Instagram. Uma moça muito jovem e muito descabeçada, né? Muito numa ilusão egóica muito grande. E ela estava falando mal de Deus e acabando com Deus. E dizendo que se Deus existisse, o mundo não estaria nesse caos, né? Essa é a ilusão do anticristo para você, meu amigo, minha amiga. É dizer que se Deus existisse, o mundo não estaria no caos que está. Mas você, meu querido, minha querida, é um estudante de um curso em milagres. Então você já sabe que esse mundo aqui não foi Deus quem fez.
Isso aqui é um metaverso e você, num momento de loucura, decidiu vir brincar aqui com os seus amiguinhos, fragmentos todos de uma filiação una, que nunca, jamais, em tempo algum, se desconectou verdadeiramente do Pai. Tá bom? Muito bem, meus queridos, minhas queridas. Então, nós passamos agora para a leitura do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, um ano de milagres, devoções e reflexões diárias, da nossa querida Mary Ann Williamson. Estamos no dia 254 e ela diz assim: eu não caminho sozinho pela vida. O que quer que aconteça na minha vida no dia de hoje, eu sei que é uma parte da minha jornada. Se eu estou feliz, eu não tomarei a minha felicidade por garantida. Não. Se eu estou triste, eu irei me lembrar que os tempos irão mudar. Se houver conflito, eu rezarei por um milagre. Se houver medo, eu derramarei o meu amor. Cada momento é parte do currículo divino. Isso é totalmente um curso em milagres. Cada momento é parte do currículo divino. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Uhul! E eu não desejo evitar essas lições, de jeito nenhum. Estamos aqui, somos bons alunos, comprometidos, diligentes, comparecemos todos os dias, né? Eu abro o meu coração no dia de hoje para a completude da existência, orando para receber as suas bênçãos. Não importam quais sejam. Não importa quais sejam essas bênçãos. Então, às vezes, a bênção pode vir disfarçada de um infortúnio. Falamos disso na live de ontem. Temos que procurar, para usar um termo da Cabala, né? Temos que procurar pela luz do Criador que está escondida por trás daquele evento. Temos que ter gratidão por tudo e por todos em nossas vidas. A nossa tríade ímpia, quer dizer, a tríade ímpia do ego é pecado no passado, culpa no presente, medo do futuro. A tríade santa do Divino Espírito Santo é perdão, aceitação, ou melhor, é aceitação no passado, aceito o que me aconteceu, perdão no presente e gratidão, que já me projeta um futuro melhor. Aceitação, perdão e gratidão. Se algo está acontecendo na minha vida que é desafiador, que seja desafiador, seja algo desafiador, eu vou me lembrar dessa tríade santa, aceitação, perdão e gratidão. Quem eu ainda não perdoei? O que eu ainda não aceitei a respeito do meu passado? O boleto da minha dívida emocional eu tô querendo dar para quem? Não. Só tem uma pessoa que vai pagar esse boleto. E é Deus. Deus paga os boletos das dívidas emocionais que eu sinto que o outro tem comigo, nomeadamente meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe me devem, beleza? Deus vai pagar os boletos. Como é que Deus paga os boletos? No momento em que eu me abro para entrar em meditação, em oração, em conexão. Aí os boletos são pagos, todos eles. Aí todas aquelas maluquices da minha cabeça, as minhas cobranças, tinha que ter sido assim, não podia ter sido assado, ele deveria ter feito, ela não deveria ter feito. Acabou. Eu entro no silêncio e eu encontro o amor de Deus. E agora vocês vão ficar com essa imagem bem divertida na cabeça de vocês, de que a Felícia, ela representa o amor de Deus, né? Porque ela não tá nem aí pro ego, ela vai lá, beija ele, aperta ele. E o que ele faz? Ele morde ela? Ele ataca ela? Não, gente, ele se derrete, ele fica assim. Ele não se derrete não, mas ele fica assim. Tipo assim, não dou conta dessa criatura. Aqui eu não me crio. Assim é o amor de Deus. Ah, Jaque, mas aquele Tais é muito violento. Como Deus pode amá-lo?
Deus ama a todos, gente. Vocês lembram daquele personagem no Serial Killer Canibal? Do Silêncio dos Inocentes, que ele comia pessoas? No sentido literal e não no sentido figurado? Aquele filme, se eu não me engano, ele foi inspirado em fatos reais. Deus ama aquela pessoa. Aquela pessoa só se esqueceu de quem ela é, tá? Vamos para a oração. Ah, não terminei de ler o texto. A cada momento é parte do currículo divino e eu não desejo evitar as suas lições, as lições do currículo divino. Eu abro o meu coração hoje para a completude da existência, orando para receber as suas bênçãos, não importa onde elas estejam. Deixa eu terminar de ler assim, né? A oração. Hoje eu não caminho sozinho através da vida, porque Deus está dentro de mim e à minha volta. Eu sou abençoado e protegido em tudo que eu faço. Cada momento carrega uma dádiva para mim. Que eu possa receber essa dádiva e passá-la adiante. Que eu possa me abrir para receber esta dádiva e passá-la adiante. Tá bom? Meus queridos, minhas queridas, hoje vocês vão se lembrar do Taz e da Felícia. O ego e o Espírito Santo. Não é bem o Espírito Santo, né? É mais eu vejo assim, mais como Deus Pai. Tá bom? Muito bem, o que a gente faz hoje? A gente continua a ler o texto do Manual para Profissionais do Renascimento. E eu vou ver o que eu vou ler hoje, tá? Eu vou ler o texto do Trauma das Vidas Passadas, tá? Vamos falar de vidas passadas. A questão das vidas passadas, ela é uma excelente chave para abrir a porta da falta de perdão, né? A porta dos salões do perdão dentro da minha mente. Porque quando eu penso que eu já tive existências anteriores e que nessas existências eu contraí débitos e contrair créditos também, então fica mais fácil para mim, em algum momento, perdoar as dores da minha infância, tá? E da minha vida adulta também. Então, o texto das vidas passadas, lembrando que é um dos 9 grandes traumas do ser humano. As diferentes vidas que vivemos nos ajudam a recordar a nossa verdadeira natureza, até conseguirmos maestria sobre o feito de estarmos num corpo no universo físico e encarnar o divino. Então a gente veio e já que estamos aqui, temos que encarnar o divino aqui. Segundo Edgar Cayce, lembrando que o meu grande mestre amado, nossa, não tenho palavras para descrever o que eu sinto com relação a esse homem, o David Wilcock, ele é a reencarnação de Edgar Cayce, tá? Então, segundo Edgar Cayce, o fato de viver diferentes vidas em diferentes corpos nos ajuda a não estarmos demasiadamente imersos no plano material e a não desenvolvermos apegos a uma personalidade específica, dado que isto faria com que nos esquecêssemos completamente da nossa natureza divina. Quando nós alcançamos um nível de maturidade no qual não há apego à personalidade, então é facultado a você ficar com aquela personalidade que você tem, tá? É o caso do grande mestre imortal, mestre Babaji, do Paramahansa Yogananda, né? Que ele descreve em Autobiografia de um Yogi, tá bom? E aí o que acontece? O que eu quero dizer pra vocês? Eu tava aqui falando do David e eu me lembrei que se você ainda não assistiu a live Karma, Reencarnação e a Sua Cura, assista, porque ela tem tudo a ver com esse texto. E nessa live eu explico um pouco melhor a história do David, tá? Também nos facilita continuarmos aprendendo sem estarmos assoberbados pelas memórias de experiências que ainda não integramos ou pela culpa dos erros passados. Obviamente, temos que enfrentar as consequências das nossas ações passadas, mas a reencarnação nos ajuda a termos esperança e dignidade, uma vez que nós vamos nos tornando conscientes de que necessitamos voltar à fonte.
Esta é uma das formas por meio da qual Deus, Pai e Mãe, nos demonstra o seu amor e respeita o nosso livre arbítrio, sempre. Sempre. Essa é uma lei universal. Nesse universo da lei do Uno, tá? A lei do Uno é: somos todos um. O que eu fizer para o outro, eu vou ter que experimentar aquilo em mim, né? Por tudo isso, um dos aspectos do caminho em direção à maestria, a superação do ciclo de nascimento e morte e a imortalidade física, é a cura das memórias das vidas passadas, aprendendo com os nossos erros e nos perdoando a nós mesmos. Lembrando que o envelhecimento e a morte no corpo físico são as programações últimas do sistema de pensamento do ego. Então, quando eu me libero completamente do sistema de pensamento do ego, eu me livro da necessidade de envelhecer e eu adquiro domínio sobre a morte. E sobre a morte, o domínio sobre a morte, Jesus nos demonstrou isso. Ele teve domínio não apenas sobre a morte dos outros, mas também sobre a própria morte, né? A gente já sabe disso. Se você ainda não assistiu a live, a mensagem da crucificação, lá da Páscoa, assista, por favor, tá? Falamos disso extensamente. Isso implica ter muita humildade, um forte amor próprio, não tomar a nossa personalidade presente com demasiada seriedade ou apego e fortalecer cada vez mais a nossa relação com o Espírito Eterno, com Deus, né? A terapia de vidas passadas é uma ferramenta muito boa quando é praticada com a meta adequada e não é utilizada para nos sentirmos vítimas de acontecimentos passados ou para culpar outras pessoas. Já contei para vocês que eu já fiz, né? E hoje eu tenho essa coisa eu tenho essa possibilidade já aberta na minha mente, né? Então, quando é necessário que eu acesse uma vida passada, o Espírito Santo ele vem e me mostra. E é muito engraçado porque como eu já faz parte do meu trabalho, né? Eu trabalho com pesquisa, né? Eu vou sempre investigar para ver se o registro histórico ele bate com o que eu tô vendo, né? E em muitos casos essa investigação é possível. E assim, é uma coisa tão impressionante, mas é tão impressionante que às vezes eu fico chocada, né? Ano passado eu estava em meditação e eu vi uma encarnação num templo que parecia grego. E aí, eu estava muito na minha meditação e eu falei com o Espírito Santo. Eu falei, é na Grécia? E ele falou, não, é na Turquia. Um país com o qual eu tenho uma ligação fortíssima, fortíssima. E aí eu falei, Turquia? Mas a imagem era Grécia, né? E aí ele falou assim pra mim, é em Éfeso. E eu vi o templo. E me foi mostrado que era uma vida no templo de Ártemis, da deusa Ártemis. E eu vi tudo que aconteceu. E eu estava meditando com uma amiga minha, as duas fazendo a meditação ao mesmo tempo. Quando a meditação terminou, eu fui fazer uma busca, porque eu não sabia de nada disso. Gente, eu sou meio ruim de história, tá? História, geografia, nunca foram o meu forte. E aí eu vi que o maior templo da deusa Ártemis na antiguidade era em Éfeso, na Turquia. E Éfeso tá meio que na cara da Grécia, de frente para a Grécia, tá? Então é nesse nível que as memórias são mostradas pra gente quando elas são necessárias para que nós possamos entender e liberar coisas que estão prontas para serem entendidas e liberadas. Essas memórias elas não vão vir para você se elas forem desnecessárias para satisfazer a sua curiosidade. E também não vão vir para você se você não tiver maturidade espiritual e emocional para recebê-las, tá?
Às vezes, as pessoas têm recordações de vidas passadas durante as sessões de renascimento. Sim, comigo é muito comum. E integram as suas experiências de tal passado, o que costuma melhorar consideravelmente as suas vidas, exatamente. O caso que eu melhor conheço e também o mais espetacular que eu já presenciei é o da minha mãe. Isso aqui é muito impressionante, esse relato. Ela tinha problemas de respiração, assim como um bloqueio na garganta, e a sua vértebra cervical, né, coluna cervical aqui em cima, correspondente, tinha sofrido uma operação na qual ela tinha um bloqueio na garganta e na vértebra correspondente na coluna cervical, e ela tinha passado por uma cirurgia na qual tiraram a tireoide dela. O que a estava levando a perder o uso das suas pernas. Desde a sua adolescência, não tinha podido dormir na posição oriental sem colocar sua cabeça, nem colocar a sua cabeça sob a água, porque isso lhe provocava asfixia, né? Ânsia, né? Ficava sem ar, né? Os médicos tinham dito para ela que ela terminaria a sua vida numa cadeira de rodas em poucos anos, e que não se podia fazer nada para evitar isso. Ela não acreditava em vidas passadas naquele momento, e em nenhum momento nós falamos sobre esse assunto, mas na sua 4ª sessão de renascimento teve uma sensação de asfixia durante alguns minutos, que foi liberada de repente, tal como costuma ocorrer com muitos dos sintomas durante as sessões. Enquanto isso ocorria, ela teve uma memória muito clara de uma vida passada na qual o seu marido, daquele momento, né, de então, a estrangulava até a sua morte. Depois daquela sessão, não somente as suas pernas começaram a ficar boas, mas também ela pôde desfrutar da sensação de colocar a cabeça sob a água e dormir normalmente pela primeira vez desde que era uma adolescente. Hoje em dia, há cada vez mais literatura sobre as vidas passadas. A Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, levou a cabo estudos muito interessantes sobre esse tema, tá? E é legal, né? É muito legal isso nos Estados Unidos, porque existem vários departamentos em várias universidades americanas que desenvolvem pesquisas acadêmicas e científicas sobre temas considerados pertencentes ao âmbito da parapsicologia, como, por exemplo, o tema das vidas passadas. No seu livro O Retorno do Paraíso, Carol Bowman se refere a casos de crianças que nasceram novamente na mesma família. E menciona, por exemplo, que algumas dessas crianças têm marcas de nascimento nos mesmos lugares em seus corpos onde tinham sofrido um acidente ou uma operação numa vida anterior. Também foram escritos livros muito interessantes sobre o período entre duas encarnações, como A Viagem das Almas e o Destino das Almas, de Michael Newton. Esses livros o David cita nos livros dele, e o clássico O Livro Tibetano dos Mortos. Se você quiser se aprofundar no tema de vidas passadas, eu recomendo fortemente 2 autores. Dr. Brian Weiss, famosíssimo médico psiquiatra, né, que descobriu por acaso, e aí então foi se formar em hipnose para poder trabalhar com os clientes, e o Roger Volger, tá? Recomendo fortemente. O Roger Volger, inclusive, ele foi professor da minha primeira terapeuta de constelação familiar. Ela fez um treinamento com ele de terapia de vidas passadas, tá? Exemplos de afirmações. Eu, fulaninho, confio na minha intuição para reconhecer as pessoas que conheci em vidas passadas. Essa é boa. Eu, fulaninho, confio e desenvolvo a minha habilidade de recordar as partes das minhas vidas passadas que possam ser úteis e construtivas para mim agora, né? E com as quais eu, obviamente, possa lidar. Eu, fulaninho, sou consciente dos sonhos que tenho e que me estejam revelando experiências de vidas passadas.
Exemplos de exercícios. Visualização. Feche os olhos e relaxe em uma postura confortável. Tome algumas respirações profundas. Visualize a si mesmo caminhando por um caminho largo, lindo e mágico. Este caminho transcende o tempo e as barreiras nacionais, podendo levar você a qualquer momento do seu passado. Depois de caminhar durante alguns minutos, você chega ao seu destino. Aceite a primeira coisa que você vir ou que venha à sua mente. Observe de que forma você está vestido e em que lugar e momento da história você se encontra. Verifique se há outras pessoas e o que elas estão fazendo, e simplesmente aceite qualquer memória ou imagem que você possa ver. Também você pode falar com outras pessoas. Observe a si mesmo. Observe se você reconhece alguém da sua vida presente. No Theta Healing a gente vê muita vida passada, né? Quando a gente começa a atender as pessoas, Nossa Senhora, as vidas passadas vêm assim e... Nossa Senhora. Né? A minha professora de Theta Healing, que é quem efetivamente me atende, né? Eu faço as minhas consultas de Theta com ela. Nossa, ela já viu umas vidas passadas minhas assim que ela ia descrevendo. E é como se ela soubesse coisas muito íntimas da minha vida que ela não sabe, que eu nunca contei. É muito surreal, gente. É muito surreal. Não me canso em dizer isso e não me canso em dizer pra vocês que eu sou a rainha das vidas passadas, né? E quando eu era pequena, eu nasci com uma cicatriz bizarra no meu abdômen, né? 3 pontinhos num triângulo, como se eu tivesse sido assim... morta com uma arma com 3 pontas, sabe? Aqui, formando um triângulozinho. Eu não sei se eu ainda tenho isso, acho que sumiu. Marcas, muitas marcas. Eu tinha pelo menos umas 2 ou 3 marcas no meu corpo quando eu era pequena. Sem explicação, né? Sumiram. Depois, tome algumas respirações profundas, despeça-se das pessoas que você tiver encontrado. E se você desejar, diga que virá visitá-las novamente. Depois visualize que você volta pelo caminho. Tome algumas respirações profundas e volte ao seu corpo atual. Muito legal isso, né? A gente falar de um corpo atual. Esse é o meu corpo atual. Tive outros, né? Corpos de homem, corpos de mulher, né? Pergunte-se, conheci as pessoas que me são familiares da primeira vez que as vi? Que me foram familiares na primeira vez que as vi? Estive em lugares pela primeira vez nessa vida, tendo a sensação de ter estado ali antes? Nossa Senhora, quantas e quantas vezes isso me aconteceu. Quantas e quantas vezes. Tive experiências de déjà vu. O que é o déjà vu? O déjà vu é o seguinte, gente. Eu tô lá vivendo uma situação e eu falo assim, cara, eu já passei exatamente por isso antes. E é muito estranho. É a falha da Matrix, tá? Esse último Matrix que passou, aquele filminho de baixa qualidade, tem uma cena que é um déjà vu, tá? Então vocês podem vê-la. É a cena do gato, se eu não estou enganada. Quais são os meus lugares e momentos favoritos na história? Ai, são tantos. Tenho marcas de nascimento? Elas me sugerem algo? Qual era o meu disfarce favorito quando eu era criança? Qual era o seu disfarce favorito quando você era criança? Qual era? Então, meus queridos, o que é importante para o dia de hoje, né? O que é importante para que nós possamos fazer a nossa prática com o nosso, da nossa jornada de cura da criança interior, né? Vou reforçar com vocês que aqueles que não tiverem assistido a live de ontem, por favor, assistam, tá? Por que eu insisto em que vocês assistam as lives? Principalmente as lives que são do livro texto. As lives temáticas, se você olhar o tema, tipo essa, karma, reencarnação e a sua cura. Não tô afim, não me interessa. Tudo bem, não tem problema. Mas as lives do livro texto, elas são... Quer vir? Quer vir? Ai.
Gente, olha o tamanho. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho dessa coisa. Olha o tamanhão. Tá branquinho, cheirosinho e com cheirinho de enxofre. Dei banho nele com sabonete de enxofre da Granado, que eu adoro. Então, por que é importante? Por um motivo muito simples, meus queridos. Porque vocês precisam da teoria. Se vocês querem realmente receber tudo que esse livro tem para dar para vocês, vocês vão precisar da teoria. E vocês vão precisar da teoria oferecida a vocês como Jesus intencionou quando ele ditou o texto para Helen e Bill, tá? Vocês precisam da teoria pura, sem interpretações espúrias. Vocês precisam da teoria. A teoria é muito importante, tá? Então, que seja uma aula de 3 horas, você pode parar em 2 horas, que é normalmente na hora em que eu começo as perguntas e respostas, que seja uma aula de 2 horas por semana, que era exatamente o que eu tinha com a minha professora. É pouca coisa. Estude. Assista as lives com o seu caderno para você fazer suas anotações e com o seu livro debaixo do braço, tá? Assista como um aluno que está estudando, tá bom? Outra coisa que eu queria dizer para vocês, essa live de ontem, ela pode ser muito transformadora na sua vida se você estiver passando por alguma situação desafiadora, tá? E por fim, eu finalizo repetindo a lição do dia. Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus, né? Pai, hoje só quero ouvir a tua voz. No mais profundo silêncio, quero vir a ti, para ouvir a tua voz e receber o teu verbo. Não tenho outra prece, senão essa. Venho a ti para pedir-te a verdade. E a verdade é a tua vontade, que hoje quero compartilhar contigo. Então, que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus, né? E assim nós terminamos o vídeo de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos amanhã. E quero agradecer a todos aqueles que puderam estar presentes comigo ao vivo ontem, me ajudando a dar exemplos, a trazer um conteúdo mais prático, né? Porque trouxeram suas questões pessoais. Fiquem com Deus, meus queridos, ouvindo apenas a voz do Espírito Santo. Até amanhã. Obrigada.